Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aquele fundamento que não existe outro além do que já está posto. Único mediador entre Deus e os homens. Como tão bem nos ensinava em suas sublimes epístolas, o apóstolo do gentio, Sr. Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos de paz e de muita harmonia possam, nesses momentos tão importantes para cada um de nós, penetrar em nossas consciências em forma de luz. E iluminando-as, possamos descobrir o quanto antes as excelsas e sofismáveis e eternas leis divinas que lá estão escritas, que lá estão localizadas. E descobrindo-as, possamos pô-las em prática no dia a dia de nossa existência. E pondo-as em prática, possamos superar com mais determinação, coragem e, sobretudo, paciência e resignação as dificuldades que, ora, todos nós atravessamos. Atravessamos pelo simples fato de sabermos que todos nós estamos mergulhados e convivendo num plano de expiações e de provas. Como diz muito bem o Sr. Allan Kardec no Evangelho, onde temos que conviver ao mesmo tempo com a perversidade do homem e a inclemência da natureza. Onde aqui espiamos um passado delituoso, criminoso, onde vilipendiamos, traímos, prejudicamos, destruímos, enganamos. E que agora precisamos, o quanto antes, ressarcir esses débitos, pagando-os ceitil, o ceitil tal qual nos alertara o nosso querido Mestre Jesus. Porque certamente só estaremos livres deste cárcere um dia em definitivo, depois que pagarmos o último ceitil. Enquanto sobreexistir um débito vinculado a esse passado delituoso e criminoso, retornaremos quantas vezes forem necessárias para o ressarcimento do mesmo. E ao mesmo tempo nós estamos sendo provados, expiações e provas, onde toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Provas estas que, na maioria das vezes, nós as escolhemos lá, no plano espiritual. Antes de assumirmos uma nova indumentária, uma nova oportunidade existencial, tal qual estamos agora, dificuldades que nós impomos a nós mesmos para facilitar o bom andamento do nosso caminhar naquela estrada sublime que o Mestre nos convidou a caminhar com Ele. E caminhando com Ele, conquistarmos o quanto antes o porto seguro, onde lá haveremos de usufruir em definitivo da paz e da felicidade. Que continue Ele nos abençoando hoje e sempre. É sempre um motivo de muita alegria de estarmos nesta casa, onde nos sentimos em casa, junto de pessoas tão simpáticas e agradáveis, de pessoas tão dispostas ao trabalho como vocês são, que fazem do Jefa hoje uma instituição muito bem conceituada nesse aspecto. Portanto, continue nessa tarefa, sempre para unir as forças e ajudar, e nunca para querer atrapalhar. Todos estamos aqui para sermos uníssonos no mesmo propósito e no mesmo objetivo, levando a doutrina espírita naquilo que ela é, na sua verdadeira essência. Portanto, fica um abraço muito fraterno e aconchegante de todos nós que fazemos a Associação Espírita Las de Silas, situado à rua Doutor José Maria 427 em Rosário. E que tem trabalhos semelhantes a estes às quartas-feiras, de 20
às 21 horas. Todos nós sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta. Isso não é novidade mais, não. Desde que a nebulosa se despreendeu, a nebulosa solar, o Sol, ele assumiu essa grande responsabilidade de ficar à frente na sua governança. Em todos os aspectos que você imaginar. Porque ele atingiu um patamar de evolução tal, como co-criador, que ele junto a Deus já pode criar. E é isso que vai acontecer conosco um dia. Podemos criar mundos junto com Deus. Que coisa extraordinária. Somos co-criadores hoje, mas em pequenas e diminutas escalas. Porque só estarmos aqui hoje com essa intenção maravilhosa de querermos nos melhorar, isso já auxilia a Deus a acelerar o processo evolutivo do nosso planeta. É um aspecto da cocriação em níveis menores, mas já estamos querendo auxiliar. Não estamos querendo atrapalhar, estamos querendo auxiliar. E o mestre assume essa grande responsabilidade porque ele assim já tinha esse cacife, já tinha atingido esse patamar. O que acontecerá conosco, porque ele mesmo dissera, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Um dia veremos de chegar também lá. E um dia governaremos um planeta. Já pensou, Sônia, você sendo uma governadora de um planeta? Que coisa maravilhosa. E no transcurso desses milênios seculares, ele esteve à frente. E no momento propício, ele começou a lançar a semente que iria produzir. Porque ele não iria lançar a semente num solo não fértil. Ele precisava, no momento propício, porque tudo tem seu tempo e hora determinada por Deus, de Eclesiastes, e ele lança a semente há 1.500 anos antes de sua vinda. Quando sobe a um monte chamado Sinai, um grande missionário chamado Moisés, e lá, através de sua orientação, enviando seus prepostos, ele escreve, através desses prepostos, através do fogo, da pirografia, as leis, as primeiras leis de Deus para a humanidade, que todos nós conhecemos como os 10 mandamentos. Isso Emmanuel nos revela muito bem no livro A Caminho da Luz. Não foi Deus que entregou diretamente, foi Jesus. E não foi Jesus, foram seus prepostos, que entregaram a Moisés essa oportunidade de receber os 10 mandamentos escritos a fogo nas pedras. Vim estabelecer a partir de então as primeiras leis divinas do seio da humanidade. Estabelecendo a justiça. Justiça é essa que está, obviamente, mancomunada com amor. Claro, não existe justiça sem amor e nem amor sem justiça. Porque o primeiro mandamento já diz, tem que amar a Deus. Tem que amar a Deus. Porque não terás outros deuses na terra, na água, no mar, onde quer que seja. Só existe um. Aí surge o monoteísmo, com o primeiro mandamento. Aí você vê que coisa maravilhosa. Estabelecida a justiça, de mãos dadas com amor. Claro que ele não poderia lançar os ditames do amor ainda na sua verdadeira essência, porque ainda era cedo. A ignorância ainda imperava. Um povo ainda semi-selvagem. Mas deixou-se passar o tempo. E 1.500 anos depois ele vem. Através das grandes promessas, das mediunidades de pré-cognição, daqueles que se diziam profetas, que vinham trazer a palavra de Deus. Estabelece a sua vinda. Prepara-se a vinda do príncipe da paz entre nós. Coisa maravilhosa. Aquele que viria para nos revelar agora a segunda revelação. A segunda revelação que seria justamente as leis de Deus, estabelecida por Deus. Segunda revelação de Deus para a humanidade. E viria fincar no seio da terra, como governador, porque ele desce das altas paragens espirituais
da sua governança, para vir até nós, se fazer carne, como diz João Evangelista, e habitar entre nós. E trazer aquilo do qual já havia necessidade do homem despertar dentro de si, dentro do seu próprio sentimento, a prática desta grande virtude. E vinha trazer, nessa segunda revelação, a lei excelsa, insofismável, sublime, eterna e universal do amor. Justiça, amor. Justiça com os 10 mandamentos. Agora o amor. O amor que vem agora chamar a atenção da importância da convivência e do bom trato com o próximo. Porque lá nos 10 mandamentos, nos livros, lá no Levítico, 19, 18, existe uma passagem que diz: amai o vosso próximo a si mesmo. Por isso que o fariseu faz isso. Dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a si mesmo. O que é que leis nas leis? Aí o fariseu diz, que o fariseu perguntou a ele: o que ele fazer para conquistar a vida eterna? Aí o que é que tu leis nas leis? O que é que está escrito? Aí ele repete: amarás o teu Deus e toda a tua alma, coração e entendimento, e ao próximo como a vós mesmo. Então ele sabia. Já era determinado isso no Levítico de Moisés. Amar o próximo. Só que eles ainda não tinham a sensibilidade de desatrelar-se o que diz respeito ao patriotismo, à ligação com o seu povo. E achava que o próximo verdadeiro era o seu povo. Era o povo hebreu. Não ia mais além daquelas fronteiras. Meu próximo é o meu povo. Por isso que ele faz a célebre pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Porque Jesus disse: ele faz isso e viverá. Quem é meu próximo? Aí é quando Jesus narra uma das mais belas e importantes parábolas, que é a do bom samaritano. Onde Jesus iria estabelecer ali o amor compaixão, a compaixão verdadeira, sincera, aquele que sofre, aquele que precisa da nossa mão amiga. Aquele homem ali caído, sofrendo, ninguém. Passou 2 religiosos que abraçavam as escrituras, o sacerdote e o levita, mas não pararam. Mas ele parou. Considerado herético, desde a cisão que houve das tribos, o samaritano foi alijado como pessoa não benquista. E a partir daí, eles não queriam conversa com o samaritano. Aí Jesus colocou justamente aquele que ele mais detestava e odiava, que era o samaritano. Mas ele iria se utilizar da prática sublime do verdadeiro amor. Foi o que ele fez. Onde ele para e atende às necessidades daquele. Aí eu faço uma pergunta: é isso que a gente faz? É isso que nos dias atuais também fazemos, igual ao samaritano? Ou passamos ao léu como sacerdote levita e vamos embora? Existe uma obra de um pastor americano que diz: em meu lugar, em meus passos, como agiria Jesus? Nos meus passos, como agiria Jesus? Jesus iria agir justamente dentro da lei universal do amor, que foi esse conteúdo maravilhoso, sublime, incomparável, que ele veio nos trazer. Porque tudo que ele fez para nós e deixou tem como base o amor e a humildade. E uma coisa não existe sem a outra. Não existe humildade sem amor, nem amor sem humildade. O verdadeiro amor tem que ser impregnado de simplicidade e de humildade. O espiritismo, ele é o cristianismo redivivo. Todos nós sabemos.
Ele vem reviver Jesus dentro daquela promessa que ele estabeleceu. Não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, este vos enviará outro Consolador, que reviverá tudo o que eu vos disse e vos ensinei. Reviverá. E dirá muito mais do que eu não posso vos dizer agora, porque se eu vos dissesse, não irias compreender, nem suportar. O Paráclito, o Espírito de verdade, que ficará convosco para sempre. Então nós estamos diante do Espírito de verdade. Estamos diante da terceira revelação que Jesus prometeu. Ele que, mais uma vez, está aqui conosco. Nós sempre alertamos. Eu não duvido. Ele está aqui conosco. De novo ele está aqui, nos convidando às reflexões necessárias para que, ao transpormos os umbrais dessa casa, possamos transpô-los mais seguros daquilo que temos que fazer, e quando encontrarmos alguém necessitando de nós no meio do caminho, pararmos, tal qual fez o bom samaritano. Nem uma pressa, às vezes, a gente faz de vibração. E corremos como sacerdote levita. Então, a doutrina espírita vem justamente nesse capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, trazer de volta a essência, o conteúdo do verdadeiro sentido daquilo que Jesus queria nos dizer, queria nos deixar em forma de exemplo desse amor magnânimo e universal. Que não é esse amor vulgar que se cita a toda hora e a todo instante. Esse amor vinculado às paixões, às questões passionais, ao egoísmo, ciúme. Isso é amor? Esse amor que Jesus nos ensinou? E nem é aquele dos anos 70, quando eu era criança, aqueles cabeludos lá nos Estados Unidos, e fazia assim, paz e amor. Se lembra, né, Roberto? A gente era menino lá no Laberti. Paz e amor. Mas que amor é esse que eles faziam assim, paz e amor? Era um amor simplesmente físico, vinculado à questão da prática sexual. Todos nós sabemos disso. Mas não esse amor que está aqui. Muito diferenciado. Chamavam de hippies, né? Eram os famosos hippies. Mas tudo tem sua fase, sua era, seu momento, né? Certamente eles aprenderam muito. E os que já se foram, quando virem, virão com outros propósitos e outros objetivos. Certamente. Uma época de protestos profundos, principalmente nos Estados Unidos, face à questão da guerra do Vietnã, e todos nós sabemos disso. Mas amor não é isso. O sexo, quem ama, certamente, tem como grande complemento o sexo. Mas ele um dia vai deixar de existir. Um dia ele vai fenecer nesse aspecto físico. Mas você vai começar, se você ama mesmo, você vai começar a sentir um prazer diferente. De estar ali com a sua velhinha, oh, coisa gostosa, aconchegante, ela vai, alisa seu cabelo, dá um cheiro, a gente se abraça. E eu vou fazer 69, já estou me sentindo, ó. Não adianta forçar certas coisas, é a natureza. Tudo tem sua época e tempo, mais uma vez a gente repete Eclesiastes. Mas é um grande complemento para quem realmente é bem unido e ama, e se ama. Eu digo isso sempre nos casamentos, que eu já falei, diversos casamentos, para espíritas. Qualquer coisa, estamos aqui. Né? Nós já falamos muito em casamentos espíritas. E a gente sempre gosta de ressaltar essa importância. O sexo para a vida, e não a vida para o sexo. Um grande complemento. Mas era confundido naquela época com amor pelos hippies. Os saduceus, gente, estavam revoltados com Jesus, porque tinha os escribas, os fariseus estavam revoltados porque Jesus tinha calado a boca dos saduceus. Com aqueles ensinamentos, Jesus dá um checkmate e eles não dizem mais nada. Aí eles foram lá e perguntaram a Jesus, qual o maior dos mandamentos? Aí o que é que Jesus responde? Amar o teu Deus sobre, né, de todo o teu amor,
teu espírito, e outro semelhante a este, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas não parou aí, não. Veja que singularidade. Todas as leis e os profetas estão inseridas nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Coisa maravilhosa. E é assim que a gente está agindo? É assim que estamos exercitando no dia a dia de nossa existência? A começar dentro dos nossos lares, que é o reduto sagrado, onde aportamos pela necessidade de aprendermos e corrigirmos aquilo que trazemos como falhas. É o primeiro lugar. Se você não conseguir fazer isso lá, meu amigo, não vai fazer lá fora, não. Vai ser difícil. Daí a grande importância dos orientadores que se chamam pais na orientação e na educação dos filhos. Principalmente os espíritas, a estabelecerem dentro do lar o Evangelho renovador de Jesus. Pelo menos uma vez por semana. Mais um alerta, né, que a gente dá. Eu acho que muitos daqui já fazem. Né? Estabeleçam isso, que vocês vão ver como as coisas começam a mudar. Você sente paz dentro de casa. Você refortalece, egrégora do ambiente. Na harmonia e no amor. 43 anos, estou casado, há 43 anos a gente faz o Evangelho no lar. Eu e minha esposa. Fizemos 43 agora, no dia 18 de janeiro. Eu espero que daqui a 7 anos eu possa comemorar as bodas de ouro. Quem sabe, né? Pode ser. Mas o amor, ele envolve muita coisa. Veja o que Jesus disse. Tudo na natureza é amor. Por quê? Porque foi isso que João disse. Se Deus está na natureza, e a natureza nos transfere o amor, Deus também é amor. Por isso que ele disse, Deus é amor. Foi João Evangelista que disse isso. Deus é amor. Eu procuro sempre alertar as pessoas. Gente, que coisa maravilhosa, né? A gente vive reclamando. Mas nós temos tantos nos amparando e nos protegendo. A começar por quem? Por Ele, que nos criou quem? Deus. Qual é o outro guia que nos serve de modelo? Jesus. Outro guia. Veja aí, ó. Veja aqui, tá vendo? Deus, Jesus, e depois ainda mais, nós temos um anjo da guarda, um guia protetor junto de nós, e a gente se esquece. Quantos se lembraram do seu guia hoje, protetor? Eu vim agora de lá das graças para cá, conversando com o meu. Porque eu sei que ele está comigo. Claro que ele está conosco. E fora esses 3 principais, temos os familiares amigos que nos amam, que querem as nossas vitórias, que querem que nós atinjamos o patamar do equilíbrio, da paz dentro de nós mesmos. Eles estão sempre. Aquele pai querido que partiu, a vovó, um amigo, pessoas que já têm um certo equilíbrio espiritual e que estão lá nos amparando com todo o amor dentro disso. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Então, não basta apenas amar o próximo. É preciso nos amar também. Mas nos amar não da forma narcisista, orgulhosa e vaidosa. Não. Mas amar no sentido de reformular a nossa alma, transformar o nosso interior, começar a desenvolver em nós a capacidade de ligar aquele interruptor para que essa luz se faça presente, como dizia Jesus. Brilhe a vossa luz. Porque todos nós temos esse potencial gerador dentro de cada um de nós. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós nos conheçamos. E para conhecer, é preciso a gente se amar. Ou para a gente se amar, a gente precisa se conhecer. A gente, às vezes, apenas uma comparação. A gente simpatiza, né? Quando eu era jovem e tal, a gente simpatizava e olhou para mim, eu olhei para ela e tal. Coisa maravilhosa, aquele encanto, né? Foram os primeiros contatos.
Aí começa a namorar, então, para eu começar a amá-la, não, desculpa, amar ela, tem aquele ditado que diz, se eu pudesse amá-la, amá-la ia, mas se eu não posso amá-la, amá-la fica, né? Então o negócio é meio confuso. Então, a partir do momento que eu quero amar ela, eu tenho que conhecê-la, como ela tem que me conhecer também. Por que existem tantos desatinos na convivência de duas pessoas? Porque não procuraram se conhecer a fundo. Ou então, não deixaram que o outro abrisse a retaguarda para você conhecer. Aí isso dá bronca lá na frente, e dá muita bronca. Aí quando você vai ver, está conhecendo uma pessoa totalmente diferente daquilo que você imaginava. E do qual você se propôs a amar. Aí vem a decepção. Não acontece isso? Essa lição está no capítulo 11, amar ao próximo a si mesmo, o Evangelho. Essa obra notável, né? Olha, o Evangelho, gente, vem fechar o tríplice aspecto. A base filosófica com o Livro dos Espíritos, científica com o Livro dos Médios, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a consequência moral, a parte moral. A gente vê a grandeza de Kardec nessa obra. Quer dizer, já via e vê ainda mais. De 28 capítulos desse livro, somente um ele não começa com a mensagem do seu próprio punho. Que é o 20º capítulo, Os Trabalhadores da Última Hora, com a mensagem de Constantino. Está lembrado desse detalhe? Não botou, não? Existem capítulo 22, 23, 24, 25, 26, 5 capítulos integralmente interpretados por ele. Desde aquele não separeis o que Deus juntou até a extrema moral. Extrema moral, ou moral extrema. Você vê que coisa, como era sutil. E ele tem autoridade. Eu estou aqui abrindo esse parênteses porque estão querendo desmerecer muito Kardec por aí, entre os próprios espíritas. É preciso ter muito cuidado com isso, viu, gente? Eu sei que Kardec é até racista. Pelo amor de Deus, gente. Isso não se pode aceitar. Um grupo de espíritos que vieram, acho que eram jesuítas. Aqueles jesuítas que Divaldo fala naquelas obras dele. Rumo ao mundo de regeneração e outros. Que vieram, reencarnaram para querer bagunçar e perturbar o movimento espírita. Que chamam-se de progressistas. Muito cuidado com isso. Kardec merece muito o nosso respeito. Muito. Eu estou citando esses dados para vocês sentirem a grandeza. E ele sempre dizia nas suas interpretações, Jesus queria dizer com isso que, veja que autoridade, ele falava em nome do Cristo, que era o seu guia protetor, porque ninguém tira da minha cabeça, eu já fiz um estudo profundo nisso aí, e cheguei à conclusão que o Espírito de verdade de Jesus é o mesmo Espírito. Ninguém me tira da cabeça isso. Eu quero que algum faça um estudo também aí, e depois a gente pode confrontar. Não é, Carlos? Eu não consigo separar uma coisa da outra. Agora, ele não quis assinar como Jesus, que ia chocar, né? Aí botou o Espírito de verdade. E quem foi? Qual foi o único Espírito que se intitulou de verdade aqui na Terra? Que teve essa autoridade? Quem? Faço feita escolinha agora. Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida para Deus. Ninguém virá ao Pai senão por mim. E ainda nos alerta dizendo, olha, se você conhecer essa verdade, você vai se libertar. E é isso que estamos fazendo. Viemos aqui em busca dessa verdade, de conhecer essa verdade, para desenvolvê-la em nós. Exercitarmos as nossas qualidades, criarmos as asas da sabedoria e do amor e voarmos bem mais alto. É esse o propósito. Eu vou citar alguns trechinhos aqui dessas 3 mensagens, porque são grandes. É uma mensagem de Lázaro, outra de Fênelon e outra de Sansão, que era membro da Sociedade Espírita Parisiense, um grande espírito. Ele diz, Lázaro, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira.
visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quanto mais a gente progride, mais os sentimentos vão sublimando. Quanto mais arraigados aos instintos, isso denota nosso nível ainda de estágio inferior. Eu não gosto de dizer isso. Eu sou imperfeito. Não. Eu gosto de dizer eu estou imperfeito, porque Deus não faz protótipos imperfeitos. Tudo que Ele fez foi para ser perfeito. E é esse o propósito nosso, sermos perfeitos, como Jesus dizia, serem perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Em sua origem, o homem só tem instintos, não é verdade? É isso. Logo que dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Isso é uma frase que Leão Denis gostava muito. E quando ele desperta no homem, ele não desperta logo com todo esse potencial intelectual, de sabedoria e de bondade, não. Não, ele nasce muito mais vinculado às hostes anteriores dos animais do que na realidade com o homem, mas ele já é, porque ele já tem a estrutura cognitiva para começar a procurar por si mesmo o seu caminho cognitivo. O raciocínio que vai fazer com que a sua vontade possa dirigi-lo e direcioná-lo. Isso foi no início. Mas muito daquilo que ele fazia logo no início era mais por instinto do que, na realidade, racionalidade. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Ele avança e tal, mais corrompido e mais avançado, ele tem sensações. Vai avançando, não é? Aí já vai mais para adiante, silex, pedra, roda e tudo, aí ele já vai se adaptando melhor ao ambiente, no seu grau de evolução. Quando instruído e depurado, aí sim, tem sentimentos. Aí quando ele começa a dominar os instintos e polir esses instintos, sublimando-os, a tal ponto que ele agora não possa agir mais com aquela animalidade e selvageria que ele agia antes. Como o animal age por instinto. Que é uma espécie, como diz os espíritos, de inteligência. Não raciocinada. É fragmentária. O cachorro ele raciocina, mas fragmentariamente. Ele tem essa espécie de raciocínio. Fragmentariamente. E já carrega consigo certos sentimentos que às vezes até nem humanos têm. Parece, né? Dá essa impressão às vezes. De carinho, de afeto, de apego às criaturas. Quem tem cachorro aqui sabe disso. Não gosto nem de falar porque o meu desencarnou nos meus braços. Sacrificado por conta de problemas seríssimos e não tinha jeito não. E a gente fica pegado, né, gente? É como se fosse uma pessoa. Às vezes até mais. Não é? E o ponto delicado do sentimento é o amor. Esse é o ponto delicado do sentimento. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, como nós já falamos antes, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Aí continua Lázaro dizendo, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Se essa fusão dos seres aqui na Terra já existisse, nós não veríamos tanta miséria, tantos problemas, do qual estamos vivendo atualmente. Como ela disse mesmo, realmente, eu me sento, faço a prece com a minha esposa, antes de levantar, a gente pega as mãos e tal, isso há 43 anos, na cama mesmo ainda. Ela faz o Pai Nosso e eu complemento. Aí eu não sei o que foi que houve, eu tenho uma prece já, eu vou até escrever essa prece depois, sabe? Mas não é que ela seja já feita, seja igual todo dia, que eu não sinta as palavras que eu estou dizendo, como Pai Nosso. Aí a gente sai e tal, faz os asseios necessários e vai lá. Porque aposentado, acorda às 7h30, 8h e tal. Aí minha esposa adora esse tal de Big Brother, aí eu só sei dormir com ela, é uma confusão danada. Então, o que é que acontece? Vamos para sentar à mesa às 8h30. Aí começa aquele jornal.
nacional, né? Depois do daqui, né? Aí surge o nacional. Aí eu digo, olha, filhinha, vamos deixar isso aí. Chama ela de neguinha, né? Nada de neguinha, porque é um sentimento que eu tenho por ela, e eu sempre chamei ela assim, minha neguinha. Afetuoso. E ela é bem branquinha, né? Você sabe, né, cara? É bem branquinha. Aí começa, eu digo, rapaz, vamos mudar isso para a escolinha do professor Raimundo. Deixa isso de lado. Rapaz. Quanta violência, meu Deus. Gratuita. Como que o homem é capaz de realizar certas coisas, ainda, no seio da sociedade? Falta de quê? De Jesus e da lei de amor. É um amor que está faltando. Aí a gente vê o que está acontecendo lá na Ucrânia, aquela coisa toda, é falta de amor, de solidariedade, essa fusão dos seres que precisam se reunir para acabar com tudo isso. Mas como ainda estamos no patamar de expiações e provas, a coisa não vai ser da noite para o dia não, viu, gente? Não vá pensar assim, a regeneração está ali daqui a 50 anos, ó. Isso às vezes passa um milênio. Isso vai depender muito do que nós estamos fazendo para contribuir nessa aceleração. Daí a grande importância de espíritas que somos. Portanto, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, diz ele. De todos aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Aí ele conclui dizendo, é a grande mensagem, mas eu fiz um resumo. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Coisa maravilhosa essa frase dele, né, gente? Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. A conquista é isso, é a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Que coisa notável, né? Gente, temos tudo isso em mãos, a faca e o queijo na mão. O que é que nós estamos fazendo com a oportunidade que estamos abraçando? Hoje estamos vindo aqui para fazer números. Aqui tem quase 90 pessoas, né? Pelo 40, eu acho que tem mais, então tem umas 90, quase 100. E o que é que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Ele está aqui. Não vamos fazer como Marta e deixar ele de lado e Maria lá junto dele. E não, eu vou fazer os afazeres de casa. E Maria lá tirando, absorvendo dele o melhor. Temos que fazer como Maria. Vamos retirar dele as virtudes agora. Ele de braços abertos a nos convidar de novo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele quer que nós estabeleçamos um programa de caminhar até ele, mas isso ele não pode fazer por nós. Nós é que temos que fazer por nós mesmos. É o livre-arbítrio, através daquilo que o Espírito tem. O que é que falta? Vontade. Simplesmente isso, gente, é a vontade de querer realizar, de querer construir. E está aqui o grande instrumento, a lei de amor. Os efeitos da lei de amor, diz Fênelon, são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Praticando a lei de amor, nós já podemos usufruir. Claro que não pode ser uma felicidade absoluta, porque a felicidade, diz Eclesiastes, não é deste mundo. Mas pelo menos uma felicidade relativa, como meu pai sempre me dizia, seu Luiz Coimbra. Você teve a oportunidade de conhecer, né, papai? Luiz Coimbra, foi presidente da comissão durante 33 anos. Ele dizia, nós espíritas temos esse privilégio já de dizer que somos relativamente felizes nessa existência, por tudo que temos em mãos, já podendo agora exercitar, desde já, a vida espiritual. E quando saímos daqui, nos ambientávamos com muito mais facilidade. Quando deixávamos esse corpo chegar lá, isso aí eu já vinha exercitando. Não temos mais, gente, motivos de nos agarrarmos às coisas materiais. São esses apegos que nos faz sofrer tanto.
tanto os que ficam como os que vão. E o amor é esse grande instrumento que nos ajudará a nos desvencilhar disso tudo. Não façais aos outros, conclui Fênelon, o que não quereis que os outros os façam, mas fazei pelo contrário todo o bem que puderdes. Mas quanto mais eu faço, mais eu sou perseguido, mais eu sofro. Continue, meu irmão, porque é esse o caminho. Eu me lembro de uma frase de Emmanuel no livro, eu trouxe até ela aqui, eu vi, quem falou isso foi Haroldo Dutra, aí eu anotei. Veja que coisa maravilhosa. Está em Renúncia. Se vocês não leram, né? É daquela coleção de 5 obras, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Aí ele diz, quem errou por amor está no caminho do acerto. Eu acho notável essa frase. Quem errou por amor está no caminho do acerto. Faça a sua parte. Importante é isso. É ter a consciência tranquila e realizar. E pôr em prática esta grande virtude do qual precisamos, o quanto antes, exercitar em nós. E termina Sansão, que é também uma mensagem muito grande, mas nós só trouxemos aqui a conclusão de Sansão. É o membro da Sociedade Espírita de Paris. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. Porque acontece tantos problemas de relacionamento, não é só conjugal, não, dentro do trabalho e tal. Porque muitas vezes você age com a injustiça. Você faz aquilo com o outro que eu tenho certeza que você não gostaria que ele fizesse com você. Então vamos procurar exercitar em nós isso. Fazer aos outros o que gostaria que eles nos fizessem. Isso é lei de justiça. E a justiça está de mãos dadas com amor. Amar no sentido profundo do termo é ser probo, consciencioso para fazer aos outros aquilo que deseja para si mesmo. Quem é que gosta de ser traído? Seja onde for, seja no trabalho, seja no relacionamento conjugal, ninguém gosta de ser traído. Então, se você não gosta de ser traído, não traia os outros. É melhor ser mais sincero e dizer, olha, a chama apagou-se, acabou, você não quero mais. Eu agora me encantei com outra. E antes de se encantar e conviver com ela, seja sincero. Abra o jogo. Não é fácil, é sofrimento. Isso é muito sofrimento, que ocasiona muitas vezes até anos e anos de convivência. E muitas vezes esse canto é um engodo. E a criatura termina lá caindo no precipício mais adiante. E sofrendo as consequências. Meu Deus, por que eu fiz aquilo? É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo para dar-lhes alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria. Porque essa família irá reencontrar um dia em mundos mais adiantados. Pois os espíritos que a constituem são como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. Quando Deus nos criou, gente, Ele implantou esse germe dentro de nós. O germe do amor. Claro que Ele implantou. Para que nós, à medida em que começássemos a sublimar os nossos instintos e a começar a desenvolver as nossas capacidades, as nossas virtudes, começássemos verdadeiramente a desenvolver esse germe de tal forma que ele se torne sincero e agradável, não só para mim, como para aqueles que convivem ao meu derredor. Eu me lembro de uma passagem de Madre Teresa de Calcutá, já ouviram falar, né? Eu era fã da baixinha, ainda sou. Tanto é que eu tenho livros, né? Notável. Nós vivemos o século XX, viu? Nós, eu acho que... Claro que tem gente aqui que já nasceu nesse século, né? Mas a maioria, pelo visto aqui, eu acho que nasceu no século XX. Nós tivemos um século fantástico. De celebridades morais extraordinárias. Albert Schweitzer.
Teresa de Calcutá, Gandhi. Coisa maravilhosa, né? Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, por isso que eu vou puxar a brasa passadinha lá para o fim, viu, gente? Francisco Cândido Xavier, um dos maiores luminares que o nosso país já teve em seu seio. Ele é muito maior do que nós imaginamos, viu, gente, Chico Xavier. Chegam até hoje a querer conjecturar que ele foi a reencarnação de Kardec aqui. Isso eu tenho as minhas dúvidas, ainda preciso estudar a fundo. Eu não estou dizendo que é, mas cada um procura estudar. Mas não seria estranho, não, pela qualificação que ele possuía, porque Chico, ele tinha opiniões que não eram de Emmanuel, não, eram opiniões dele, e eu vou dizer uma delas aqui. Ensinamentos notáveis, que consolavam as nossas almas, as nossas feridas morais. Então, Teresa de Calcutá, certa feita passando por um depósito lá de lixo, né, com várias pessoas já mortas ali, mas ela ouviu um gemido. Lá na Índia tem essas coisas, né? E eles confundem muito essas coisas de karma com causa e efeito. Karma é obrigação, não, agora você vai passar esse karma para evoluir mais, aí bota ele lá no lixo. Não, não é assim, né, gente? Preciso ter muito cuidado com isso. Então estava lá o coitadinho velhinho lá, gemendo, ainda vivo. Aí ela pega ele, aconchega em seu regaço, já próximo a desencarnar, coitado. Ele narra ali as suas mágoas. Aí ela diz, perdoe, perdoe. O importante é perdoar. E Jesus quer que nós perdoemos. Aí ele ficou espantado com aquela senhora assim. Aquele carinho, aquela fraternidade, né, com ele, aquela compaixão. Aí ele pergunta, irmã, qual a sua religião? Ela diz, minha religião é o amor. E qual o seu Deus? Ela olha assim, profundamente nos olhos dele e diz, é você. Meu Deus é você, porque se em verdade eu não o amar, como amarei a Deus? Veja que coisa extraordinária. Isso aqui é um amor, né? Quantos ensinamentos maravilhosos. Ela chegava, às vezes, a duvidar de certos aspectos em relação ao próprio Deus. Eu não sei se você leu a respeito disso. Ela ficava pensando, porque ela conviveu num ambiente que era uma mistura medonha. Paliginésia, reencarnação. Paliginésia, e a que volta, né, a ser animal, né? Paligenésia, não. É a paligenésia, né? Não, metempsicose. Metempsicose, paligenésia, reencarnação. E ela ficava assim, às vezes, pensando diante de tanto sofrimento, né? Não é que ela duvidasse de Deus, mas esses grandes missionários, às vezes, têm essas reflexões. Como eu fui uma vez para um velório de uma amiga nossa que tinha se suicidado, e um pastor que fala muito bonito, ali dos Pinheiros, chegou e disse, tem certos momentos que eu não sei, às vezes chego até a duvidar, assim. Pastor. Por quê? Porque eles não compreendem essa segunda palavra que tem no Evangelho, que é a reencarnação, a justiça divina. Sem a reencarnação, meu amigo, você não vai para lugar nenhum. Não adianta. Aí é que você realmente concebe a verdadeira justiça divina. E como ele é bom, porque o Deus que castiga não encontrarás, diz a música de Nelson Gonçalves. Porém, das leis divinas não escaparás. É a lei de causa e efeito. Aí ela diz, eu rezo para vocês entender as palavras de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Pergunte a si mesmo, como foi que ele me amou? Será que eu realmente amo os outros da mesma forma? Será que eu estou amando o meu próximo como Jesus me amou? Sem esse amor, nós podemos nos matar de trabalhar, mas isso vai ser só trabalho, não amor. Trabalho sem amor é escravidão. Eu acho notável essa passagem de Teresa. Joana de Ângeles chega a dizer, o amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícias no mundo.
Existe poder mais vigoroso do que esse? Khalil Gibran, Antônio Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Coisa notável essa frase, né? O Pequeno Príncipe. E Santo Agostinho completa dizendo, a medida do amor é amar sem medida. Pronto. A medida do amor é amar sem medida. E como é que é amar sem medida? Tudo que a gente possa fazer, fazer. Toda oportunidade que surgir, não desperdiçar onde quer que estejamos. E a gente, infelizmente, ainda desperdiça. E depois de ter dado aqueles 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai, João, o evangelista, deixa muito bem documentado nas suas narrativas. Jesus diz, tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Outro mandamento eu vos deixo, é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Além daqueles 10 que ele deu a Moisés no Monte Sinai através dos seus propósitos, ele deixa mais um, é o 11º mandamento. Amar-nos uns aos outros como ele nos amou. É fácil, não? É fácil? Claro que não é fácil. Mas todas as coisas boas que nós conquistamos até agora foi feita através de muito sacrifício e muita luta. Estou errado, não? Não. Caminhar com Jesus, gente, não é uma trajetória fácil. Não é, mestre? Não é fácil. Mas é a única que nos dá a garantia de uma chegada vitoriosa. Tá? É a única que nos dá a garantia de uma chegada vitoriosa. Queremos ser vitoriosos? Peguemos na mão dele e vamos caminhar com ele. Fazendo a nossa parte. Porque ele não faz, por nós não. Eu vos aliviarei. Ele pode aliviar. Mas curar, ele sabe que a cura está naquele mal que precisamos passar. Então é preciso ter muito cuidado. Vocês já ouviram falar em Mahatma Gandhi, né? Aquele carequinha, né? Simpático, que levou uma multidão até os mares da Índia para valorizar a sua terra e com esse trabalho retirar a Inglaterra do solo sem derramamento de sangue, através da paz. Coisa maravilhosa, né? Libertar a Índia do jugo inglês, depois de séculos. Ele dizia, se um único homem atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Se um único. Veja essa coesão maravilhosa que já devia estar havendo, mas não há por quê. Porque, infelizmente, os homens estão muito dispersos. Ninguém quer se preocupar com o seu próximo. Quer apenas se preocupar consigo, não no sentido de se amar, mas no sentido egoístico, de querer para si mesmo. E Paulo de Tarso dizia que o amor não seja fingido, que seja sincero e aborreça o mal. É um amor que tem que aborrecer o mal, e ele aborrece mesmo. E na sua conclusão, como já falávamos anteriormente, João Evangelista, né? E para mim é o mais espiritualizado de todos, ele dizia, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É aí onde ele diz isso. Aí eu vou ler aqui, falta poucos minutos ali, porque existe outra forma de amor muito difícil aqui na Terra, somente no grau de evolução em que estamos, que é o amar os inimigos. Isso já é motivo para uma outra conversação. Aí é mais complexo, a gente sabe disso. Mas Kardec, eu trouxe aqui já um puxavancozinho na nossa orelha que ele dá. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade,
Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Vitória contra orgulho e egoísmo. É difícil, mas se consegue. Pelo menos a gente tem que começar a exercitar. Se não quer conviver, claro, ninguém quer conviver com o inimigo, mas ore por ele. E na hora que você sentir que ele está necessitando de uma ajuda, e essa ajuda pode ser você, vá lá e ajude ele. Ore por ele, vibre positivamente por ele. É isso. E para terminar, Chico Xavier. A opinião de Chico Xavier é sobre os amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se eu fosse alguém, isso ele falando, parece que eu estou vendo ele falando. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos de humanidade de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque o amor é esquecimento de si mesmo. Porque amor nada é pedido para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento, nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai e ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que com respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, estamos no acaso da hora. Eu não posso, eu não posso deixar de trazer para vocês o que eu sempre falo quando eu encerro. Vamos procurar exercitar esses fundamentos. Calcado integralmente na lei de amor. Claro que ainda está difícil amarmos como Jesus, mas temos que começar a exercitar. E exercitando, começarmos a fazer, projetar no seio da sociedade em que vivemos o nosso exemplo. Tal qual fizera aquele pequenino pássaro, que observando a floresta em chamas não deu outra, voou em direção ao lago próximo, mergulhou, encharcou seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas, balançou as suas asinhas. Mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da irmã natureza, se evaporavam mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele continuou em divina defesa da irmã natureza, até que ele interceptado e abordado por um pássaro maior, que ele pergunta: meu querido irmão, não estás vendo que jamais apagarás esse fogo sozinho? Estás cometendo atitude idiota, imbecil. E ele humildemente responde-lhe dizendo: pode ser que eu não faça, meu querido irmão, mas cumprirei, se possível até a morte, defender a irmã natureza, que em tantos momentos nos agasalhou em nossos ninhos reconfortantes dos galhos das árvores que agora padecem através das chamas destruidoras. E continuou na sua tarefa em divina defesa da irmã natureza, até que observado por milhares de pássaros que ali passaram, que atentando para o exemplo do pequenino pássaro, resolveram segui-lo. Reuniram-se num milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram os seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas, seguindo o pequenino pássaro, balançaram as suas asinhas. Uníssonos, conseguiram definitivamente apagar as chamas que abrasavam a irmã natureza. Portanto, no dizer do Espírito de verdade, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Façamos dessas admoestações carinhosas do nosso querido Mestre Jesus, conselhos que robusteçam as nossas asas do conhecimento e do amor, e semelhantemente àqueles pequeninos pássaros, possamos nos situar em torno do seu Evangelho renovador, tal qual estamos agora procurando assimilar os ensinamentos em forma de água bendita em nossos corações, transformando-os numa fonte cantante para a vida eterna, tal qual ele tão bem dissera a mulher samaritana às margens do poço de Jacó, para que no dia a dia de nossa existência possamos, através do procedimento exato e fiel a esses objetivos, convencer a todos um dia, quem sabe,
estar aqui usufruindo desse banquete espiritual e alimentando as suas almas com Jesus, por Jesus, para Jesus. Que Ele nos ilumine hoje e sempre, meus queridos amigos e irmãos. Paz e harmonia é o que desejamos a todos.